Olá, meus queridos alunos do 7º ano B. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje, quarta-feira, dia 24 de junho, estamos dando início à nossa aula de língua portuguesa. Na semana passada tivemos a correção das atividades e hoje vamos falar sobre um assunto bem simples e interessante, tá certo? Na parte da gramática. Vocês lembram que antes da gente entrar na quarentena, nós fizemos revisão dos substantivos, dos adjetivos, pronomes, vocês estão lembrados? Pois bem, hoje nós vamos dar continuidade, vendo mais uma classe gramatical. Como assim, professor? Relembrando, todas as palavras que a gente fala na nossa língua portuguesa, elas fazem parte de um grupo, elas são classificadas. Elas são classificadas em algum grupo. Existem 10 grupos que são chamados de classes gramaticais. São 10 classes gramaticais. O substantivo é uma classe, adjetivo é outra e assim por diante. Cada palavra faz parte de uma classe, também dependendo do contexto em que ela é empregada na frase. Hoje nós vamos ver a preposição, tá certo? Vamos lá. O que são as preposições? As preposições são palavras que ligam palavras entre si ou frases. E a importância delas porque elas tornam a frase, o texto, com mais coesão, dando assim sentido à pessoa que vai ler, tá certo? Vamos lá. O que são as preposições? A preposição é uma palavra invariável que liga palavras ou orações, estabelecendo uma relação de sentido, faz parte do grupo dos conectivos. As preposições são muito importantes, olha o que eu falei, são muito importantes porque elas estabelecem a compreensão textual. Você lê e entende com clareza. São muito importantes na estrutura da língua, pois estabelecem a coesão textual e possuem valores semânticos indispensáveis para a compreensão textual. Preposições. Antes da gente ver alguns exemplos, vamos ver aqui que elas podem ser também de dois tipos. Elas podem ser essenciais e elas também podem ser acidentais. O que são as essenciais? Olha só, exemplos de preposições essenciais. Olha, essas que estão aqui em negrito, elas são preposições, e elas são chamadas de essenciais. Certo? São preposições essenciais. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, traz. Temos aqui um exemplo em uma frase. Caminhou até o parque para exercitar-se. Farei o trabalho com você. Colarei os cartazes com fita adesiva. Essas palavrinhas que estão em negrito são as preposições. Imagina só essa frase sem essas preposições. Olha só, eu vou ler elas novamente sem a preposição. Caminhou o parque exercitar-se. Vocês acham que deu para entender assim, mas não ficou um pouco sem sentido a frase, não é? Faltando alguma coisa. Farei o trabalho você. Colarei os cartazes fita adesiva. Está faltando alguma coisa. Está faltando a preposição para ligar essas palavras. Por que elas são chamadas de essenciais? Porque elas funcionam somente como o sentido mesmo de preposição, essas aqui. Não tem outra função, apenas de preposição. E nós temos as preposições acidentais. Por que elas são chamadas de preposições acidentais? Porque elas podem, essas aqui, ter outra função, mas elas são acidentais porque, dependendo do contexto em que elas são usadas, é que elas podem exercer a função de preposição. São aquelas que não possuem originalmente a função de preposição, mas que podem acabar exercendo essa função em determinados contextos. Temos aqui o exemplo, são preposições acidentais. Afora, como, conforme, durante, exceto, feito, fora, mediante, salvo, segundo, visto, entre outras. Então, até agora, o que foi que a gente viu?
A preposição é a palavra que liga palavras ou orações entre si para estabelecer um sentido nessa frase. Nós vimos que a preposição pode ser essencial e ela pode ser acidental. E também a preposição ela pode ser de contração. O que significa isso, ela de contração? Quando ela junta uma palavra de outra classe com outra e forma a preposição e ela sofre uma alteração. Nós temos aqui, juntou a preposição de com o artigo o e ficou dó. Ela sofreu uma alteração. O que foi que ela perdeu aqui? Ela perdeu o e e ganhou o o, né? Juntou a preposição em mais o artigo a e ficou na. Formou a preposição na. Juntou a preposição por mais o artigo o e ficou pelo. Por isso que ela é contração. Por que ela é chamada de contração? Porque ao ter essa junção de uma preposição com um artigo, ela foi feita uma alteração nela, ela perdeu uma letrinha. Temos a de contração e temos a de combinação. A combinação, vamos dizer que seja ao contrário da contração. A contração, ela sofre uma alteração. A combinação, ela não sofre. Ela não perde nada. Que vejamos aqui o exemplo. A preposição não sofre alteração. É uma preposição mais artigos definidos. Vamos ver. A mais o juntou apenas ao. Pronto, ao é uma preposição. Preposição a mais advérbio onde? Aonde. Ela se juntou e não perdeu nenhuma letrinha. Por isso que ela é chamada de combinação. Vamos voltar lá à contração, para vermos a diferença. A contração, ela junta a preposição com o artigo e ela sofre uma pequena alteração. Ela perde uma letrinha. Já a combinação, ela junta e não perde nada. Nós temos aqui o exemplo, abaixo. Então, vimos até agora que a preposição, ela pode ser essencial, acidental e ela pode ser de contração ou de combinação. Vocês podem dar uma pausa num vídeo para anotar o que vocês acharem necessário, tá certo? Vamos lá. E ainda mais importante, as preposições, elas estabelecem na frase uma relação de sentido entre as palavras. No livro de vocês, nós temos uma página que ela dá uns exemplos de frases e especificando o sentido que essa preposição dá na frase. Ela pode ter o sentido, anote aí, sentido de causa. Vamos lá, ler a frase, o exemplo, olha. Ela faleceu de derrame cerebral. Essa palavrinha que está em vermelho é a preposição. Ela está dando sentido de causa. Ela faleceu de derrame cerebral. A causa. Viu? Entendeu? É o sentido da frase, da preposição que ela estabelece entre as palavras. Imagina também se não tivesse esse de. Ela faleceu de derrame cerebral. Não dá a entender que está faltando alguma coisa? Não é verdade? Então, o primeiro sentido que nós estamos estudando da preposição é o sentido de causa. Vamos ver o próximo sentido. Relação de sentido entre as palavras. O sentido de companhia. Vamos ler a frase. Estarei com ele amanhã. A companhia, com ele. Observação na preposição com. Viu? O com, dependendo do contexto da frase, ele pode ter outros sentidos. Nós vamos ver mais adiante. Então, o primeiro sentido que a gente viu foi de causa. Agora, nós estamos vendo o sentido de companhia. Estarei com ele amanhã. Companhia, com ele. Vamos ver o outro sentido. Sentido de destino. Irei para casa. Meu destino, para casa. Para é a preposição. Irei para casa, é um destino. Imagina essa frase sem a preposição para. Irei casa. Estranho, não é?
Por isso que a preposição é muito importante. Ela faz parte dos grupos dos conectivos, estabelecendo sentido na frase entre as palavras, tá certo? Próximo sentido, relação de sentido de instrumento. Vamos ver o exemplo. Cortou o papel com a tesoura. Olha só a palavra com, que é uma preposição, já estabelecendo outro sentido, porque o contexto muda. Ó. Cortou o papel com a tesoura. Vamos voltar aqui para a gente ver o exemplo do com em outra frase, ó, que a gente viu. Olha só, essa daqui estabelece sentido de companhia. E é a mesma preposição, ó. Estarei com ele amanhã, companhia, com ele. Mas já essa é o sentido de instrumento, algo que ele usa, ó. Cortou o papel com a tesoura. Não está na companhia, foi o que ele usou, um instrumento. Vamos ver o outro sentido de lugar. Vou ficar em casa. Em. O em, sentido de lugar. O em é uma preposição. Gente, vão anotando, dê uma pausa. Principalmente no sentido, na relação de sentido que as preposições têm nas frases. Relação de sentido, matéria. Vamos ver o exemplo. Meu pai comprou um anel de ouro. É a matéria, não é? De ouro. Relação de meio. Fui de trem. Fui de trem. O meio que ele foi de quê? De trem, o meio. Relação de sentido, modo. O modo. Tratou os avós com muito carinho. O modo como ele tratou os avós, com carinho. Olha só a preposição com se repetindo novamente. Professora, como é que eu vou saber se é modo e ou outro? Você vai ter que olhar o contexto da frase. Relação de sentido movimento. Vamos ver o exemplo. Ele caminhou até o carro. Movimento. Foi até aonde? Até o carro, até preposição. Relação de sentido de oposição. Oposição, o contrário, né? Votaram contra o projeto, foram opostos ao projeto. Todas as palavrinhas que estão em negrita aqui na frase são as preposições, vão anotando aí. Relação de sentido de origem, a origem, certo? Olha o exemplo. Somos do Rio Grande do Norte, a origem. Somos do Rio Grande do Norte. Relação de sentido, tempo. Os comentários serão feitos após o jogo. Quando? Após o jogo. Relação de tempo. Repetindo, imagina só essa frase sem essa preposição. Os comentários serão feitos, o jogo. Será que transmitiu mesmo a informação que queria dar? Faltou alguma coisa, por isso que são importantes as preposições. E é isso. Os de sentido, a gente fica por aqui, ó. Vamos voltar lá, pra gente... Professora, não entendi muito. Vamos lá. Rapidinho aqui. Só um minutinho. Ó. Primeiro, vimos, rapidinho, que a preposição ela pode ser essencial ou acidental. Vimos que a preposição ela pode ser de contração quando ela se junta a uma preposição com um artigo e ela sofre uma alteração. Ela pode ser de combinação quando ela se junta, mas ela não perde nada, ela apenas soma uma com a outra. E tem os sentidos, que cada preposição pode desenvolver dependendo do contexto em que a frase está. Vamos lá, relembrar o que acabei de falar. Pode ser o sentido de causa, anote aí, causa, anote o exemplo. Pode ter o sentido de companhia, pode ter o sentido de destino, pode ter o sentido de instrumento, pode ter o sentido de lugar, de matéria, de meio, de modo, de movimento, de oposição, de origem, de tempo. Ficamos até no tempo. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Se ficar alguma dúvida sobre o que é a preposição, os exemplos, podem
me comunicar, entrar em contato, que estou aqui disponível, tá certo? Nós temos a atividade que eu vou disponibilizar no grupo. E quando terminarem, mandem o print da foto, tá certo? Para eu fazer a frequência de direito de vocês, tá certo? Fiquem com Deus e um forte abraço a todos!